Muito bem, pessoal. A gente vai começar hoje o curso de especialização. Então, uma segunda especialização, né? A gente já começou uma turma de especialização em grego do Novo Testamento com ênfase em exegese. Agora nós vamos começar a especialização em hebraico bíblico, também com ênfase em exegese. Então, hoje é a aula inaugural, a gente falar da importância dos estudos do hebraico bíblico para a pregação e para o ministério pastoral. Então, aqui eu vou fazer só uma divulgação para vocês saberem. Tem um link aí, quem quiser se matricular. Então, o curso custa R$ 156,90. E aí você vai ter acesso via Google Sala de Aula, material didático, né, os PowerPoints, PDFs. A gente indica alguns softwares que são gratuitos também. E você vai ter que, para fazer o curso, você acessa pelo celular, tablet, né, pelo computador. O curso fica disponível 3 anos, são 2 anos para concluir, né? O último módulo é um módulo de desenvolvimento do TCC, e aí tem um certificado de conclusão. É um curso livre, tá? Então não tem reconhecimento pelo MEC, mas tem reconhecimento pelos seminários de teologia, pelas igrejas também. Esse é de hebraico, eu vou passar aqui para deixar gravado, depois vocês dão uma lida no vídeo, tem os links também, tá? Então tem os objetivos gerais. A certificação, né, já há mais de 25 anos que eu dou aula nessa área aí. E o certificado é pela Emuná Editora. Os pré-requisitos, você tem que ter acesso à internet, né? De preferência no... Ficou errado ali o preferência. Preferência, ficou preferência. Preferência no desktop, né? Por causa dos slides. Então, tem que ter concluído uma graduação livre ou reconhecida pelo MEC. É aconselhável você ter um conhecimento fundamental do hebraico e leitura em inglês, porque muitos textos são em inglês. Não é obrigatório, mas muitos materiais são em inglês e é fundamental você ter um conhecimento do hebraico aí. Então, são 4 módulos. O primeiro módulo é um estudo geral de semítica comparada com crítica textual. Depois a parte sintática, a parte literária e exegética. E, por último, que eu falei do PCC. Do grego a mesma coisa, tá? O grego a gente já vai entrar no módulo 2, mas você já pode entrar também, se quiser, nesse módulo 2 agora, que é o módulo da sintaxe. Então, todos os cursos você pode entrar em qualquer módulo, só que só pode entrar no início de cada módulo. Então, a gente abriu agora porque está iniciando também esse módulo novo do especialização livre em grego. Então, as mesmas questões, certificação, desculpa a preferência, depois eu arrumo no site. E a matriz é a mesma, né? Introdução geral, no caso do grego, os estudos comparativos do indo-europeu, crítica textual também. Esse módulo 2 nós vamos iniciar agora, que são os aspectos sintáticos e exegéticos. Depois vem a parte literária, e depois a gente tem a orientação para a pesquisa e o TCC. Também é o mesmo preço, só que se você fizer os dois, aí você paga R$ 235,35 nos 2 cursos, tá? Então, cada um custa R$ 156,90 e os 2 você tem 50% de desconto no segundo curso. Depois eu vou colocar o link na descrição aí, mas é esse link aqui, você preenche o formulário, aí vai chegar um e-mail para mim e eu te respondo. Os 2 estão como pós em grego, tá? Tanto do hebraico como do grego, porque é um formulário só, mas você pode optar lá na hora de preencher o formulário, você escolhe ou os 2 ou o curso da sua preferência.
Muito bem. Essa aula inaugural é aberta, tá? Então, as próximas aulas são fechadas para quem fizer a matrícula. Essa vai ficar disponível aqui, pública, a importância dos estudos do hebraico bíblico para pregação e ministério pastoral. Lá no meu canal, né, quem está assistindo aí no YouTube, tem também o do grego, né, a aula inaugural da parte do grego lá. Essa aqui você pode assistir, a do hebraico também, tá? Então, lá no canal tem várias aulas gratuitas também que você pode assistir. Então, fica à vontade aí no nosso canal, se inscreva, faz aqueles esquemas lá, ativa o sino, divulga o canal também, faz comentário que ajuda a divulgar o canal. Então, hoje o que a gente vai falar? Uma introdução geral sobre essa questão. Vamos falar do espírito do tempo na formação pastoral, né? Como anda, quais são os benefícios e as dificuldades que nós temos na formação pastoral atual. Vamos falar um pouquinho sobre quem é que está estudando as línguas originais e quem deveria estar estudando, né? Então, tem grupos que estão estudando para fazer uma apologética dentro das suas doutrinas e tem os grupos que não estão estudando e que deveriam estar. Nós vamos falar sobre eles. Vamos falar, dar já umas pitadas aí de algumas singularidades do hebraico, né? Para a gente ensinar e pregar. O que tem no hebraico que é importante para a pregação e para o ensino. Depois vou falar de algumas considerações finais e vou mostrar uma pequena bibliografia. Muito bem. Eu já citei algumas vezes esse texto, depois tem esse link aí, você pode acessar, sobre o que Lutero fala a respeito das línguas bíblicas, né? Ele diz que se Deus não desprezou-as, mas escolheu-as sobre todas as outras línguas deste mundo, então nós também deveríamos honrá-las, né? E deveríamos estudar essas línguas, né? Então, na reforma, nós temos um reavivamento, como nós vamos ver aí, dos estudos das línguas bíblicas, que é o hebraico junto com o aramaico, porque as pessoas não tinham uma visão de que essas línguas eram distintas, tá? Às vezes se confundiam o hebraico com o siríaco, e o hebraico com o aramaico com o siríaco, né? E o hebraico se confundia com o aramaico. Então, quando estudava junto hebraico e aramaico, mas na reforma, por causa da necessidade de tradução da Bíblia para várias línguas modernas, então Lutero vai dizer isso. E é interessante o que ele diz, né? Se Deus escolheu estas línguas e não outras línguas, nós deveremos também honrar estas línguas sobre todas as outras. Esse foi um movimento importante na Reforma Protestante. Calvino também vai ser um grande estudioso das línguas bíblicas. Melanchthon, que foi ensinando Lutero a se aprofundar nessas línguas, né? Quando nós lemos os comentários de Calvino, nós vamos ver que ele conhecia tanto o hebraico, o aramaico, quanto o grego, e vai fazer um uso bem destacado dessas línguas. Dentre as línguas bíblicas, como nós estamos falando aqui, é a aula inaugural do hebraico, né? Historicamente, o hebraico ficou sem ser estudado por muito tempo. Por que se dava isso? Porque qualquer coisa que você fazia na direção dos judeus, a igreja romana considerava você um herético, né? um judaizante. Então, imagina que alguém quisesse estudar hebraico, essa pessoa era vista como um herético pela igreja cristã, né? Que estava sob domínio da igreja romana. Então, você não conseguia estudar, porque
Você ia ter medo de estudar. E, de outro lado, como eu já citei em outra palestra também, quem que ia te ensinar o hebraico? Era algum judeu, né? Dificilmente o cristão sabia o hebraico. Poucos pais da igreja na história se aprofundaram no hebraico. Nós podemos dizer pouquíssimos mesmo. Orígenes, Jerônimo, e depois, praticamente só na Reforma, que nós vamos ter, um pouquinho no pré-reforma, né? Com o Renascimento, que vai ter esses estudos. Então, essas línguas ficaram, tanto grego quanto hebraico, muito menos o aramaico, né? Elas ficaram restritas aos judeus. Os manuais estavam também em hebraico e nenhum judeu ia se arriscar a ensinar você, porque ele também não queria ser perseguido. Então, havia muitas dificuldades nesse estudo. O hebraico ficou sem ser estudado durante muito tempo. Então, se privilegiou o estudo do latim, por causa justamente da tradução latina de Jerônimo, que foi tida, né, pela Igreja Romana até pouco tempo como um texto sagrado, inspirado. Então, se era um texto inspirado, não precisava estudar os outros textos, né? Se aquele texto é inspirado, você não precisava estudar outros textos. Então, o latim dominou. Então, como eu falei, no renascentismo e na reforma protestante é que se vai reavivar esses estudos das línguas. No renascentismo, porque era comum as pessoas ter aquela noção da renascença mesmo. Voltar a tudo que era original, tudo que era clássico, né? No caso do grego clássico, né? Do grego dos clássicos de Homero e dos textos antigos, o renascentismo tentou restaurar. Então, o renascentismo 1200, 1300, 1300, 400 até 1500, mais ou menos, né? Um pouquinho antes. E aí, depois da Reforma Protestante, houve um reavivamento desses estudos e essas línguas voltaram a ser estudadas. Mas não se tinha manuais, não se tinha gramáticas, eram raros esses manuais. Bom, tendo então abordado essa introdução, queria falar do nosso tempo, como é a formação pastoral. Os alemães usam a expressão que talvez vocês conheçam, o Zeitgeist, né, o Die Zeitgeist, o espírito do tempo. O que significa isso? Que cada tempo tem um espírito, né, uma forma de pensar, uma visão de mundo. E aí a gente precisa ver como é essa visão de mundo na nossa época, como são formados os pastores nesse nosso período. Primeiro ponto que a gente deve destacar, tanto para quem dá aula, como para quem está fazendo cursos na área de teologia ou especializações, é que não tem como você escapar das línguas originais, tá? Você pode até tentar, você pode não gostar, aí você tem que reclamar com o autor, né? Quem escolheu inspirar essas línguas, tem que reclamar com ele lá. Mas, de qualquer forma, você não tem como escapar. Mesmo livros das disciplinas de teologia pastoral, aconselhamento, obras de teologia sistemática, para falar as que menos usam, tá? As que menos usam são essas. Mas ainda usam em grande escala. Claro que nas áreas de teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento, introdução ao Novo, introdução ao Antigo, área de exegese, obviamente vai se usar mais as línguas originais. Mas qualquer obra de teologia sistemática, na hora de analisar uma determinada doutrina, vai usar até mesmo as divisões, né, da teologia sistemática que estão relacionadas com o grego.
E aí, quando vai se falar dessas grandes sessões, né, soteriologia, hamartiologia, angiologia, a escatologia, todos esses são termos gregos, e quando vão tratar dessas doutrinas, também vão tratar de palavras hebraicas, né? É mais raro ver algum aramaico nessa história, mas o hebraico e o grego são largamente utilizados. Qual é o problema deste uso nesse nosso tempo, né? Nesse nosso Zeitgeist? A gente acabou herdando da Idade Média, até mesmo da Reforma, a citação dessas palavras de forma isolada. Então, as teologias sistemáticas, às vezes até mesmo os manuais de exegese, eles vão citar as línguas originais de uma forma meio que tradicional de isolar uma palavra e fazer o comentário daquela palavra. Você já deve ter ouvido, né? O verbo agapau é o amor de Deus, o kairos é o tempo de Deus, o hiperetes é aquele que está no fundo do navio, remando, né? O ministro de Cristo. Então, os três amores, ou até o próprio C.S. Lewis escreve os quatro amores. Isso é um vício que é muito antigo, vem dos gregos e dos latinos, e dos judeus também. Os judeus ainda faziam até um pouquinho pior, porque eles tinham um sistema meio que cabalístico, né, ou a gematria, que era o uso dos valores numéricos das letras, e aí você pegava esses valores numéricos e começava a somar, inverter letra. Então, sempre da forma isolada das palavras. Então, mesmo os reformadores, o próprio Calvino vai comentar essas palavras isoladamente. Comentários do Novo Testamento, às vezes até comentários exegéticos fazem uma análise exegética só de palavras isoladas. É um vício e que ele acaba sendo prejudicial à própria exegese, porque as palavras têm um significado nos seus contextos. Então, você tem que levar em conta a sentença, você tem que levar em conta o contexto imediato, você tem que levar em conta o contexto histórico, a parte literária, a parte de analogia com outras passagens, né? As passagens paralelas. Você tem que analisar a parte teológica. Então, tudo isso a gente aprende nesse curso de especialização. Não só fazer uma análise de palavras isoladas, mas uma análise plena, né? De todas as camadas de significados que tem numa determinada perícope, ou seja, num parágrafo que tem significado, chamado perícope. Então se faz essa análise. E essa análise raramente ela é feita, mesmo para aqueles que dizem fazer uma pregação expositiva, e mesmo nos comentários exegéticos, nós vemos pouca análise de sentença, por exemplo, análise sintática, a sintaxe, né, a contexto ali, às vezes um pouco misturado, se fala do contexto histórico ou nas introduções, né? Mas exegese completa é mais difícil, por causa desse vício de trabalhar palavras isoladas. Então, é assim que funciona hoje, né? É o espírito do nosso tempo que nós herdamos também dos medievais, né? E o problema é que também nas graduações em teologia, a gente acaba aprendendo somente o essencial. Então, você fez uma graduação, às vezes com muito custo, com muita dificuldade, e você não conseguia aprender, os materiais eram muito complicados, né? Se reclama do professor, se reclama do material, e aí, quando as pessoas têm um pouquinho mais de interesse, também aí acaba o curso, né? Você não conseguiu estudar um pouco mais aprofundado. E as gramáticas também, se você pegar, elas têm uma ênfase nos aspectos morfológicos, né?
e aí não consegue avançar para o lado mais prático. Não é o problema das gramáticas, né? O problema, e nem dos materiais, são bons materiais. A maioria dos materiais que nós temos de gramáticas de hebraico, eles são muito bons. Tem gramáticas traduzidas, tem gramáticas de brasileiros que escreveram. A questão é que, como se precisa tratar dessa questão morfológica, ocupa muito tempo, né? E as pessoas acabam não utilizando de forma prática. Tem algum problema, sim, nas gramáticas e no material didático de ficar muito nas questões de decorar, né, as conjugações e poucos textos bíblicos. Às vezes tem muito exemplo para treinar, né, exercícios que são exercícios virtuais, né, não são versículos reais, né? O pessoal forma determinadas frases fictícias para o aluno treinar. Isso é bom, não é ruim. O problema é que tem que ter, logo no início, também exemplos nos textos bíblicos. Porque senão o camarada fica ali fazendo exercícios fictícios, né? E aquela sentença não é propriamente o versículo. Aí quando ele vai se deparar com o versículo mesmo, com o texto bíblico, ele acaba não conseguindo entender o que está sendo traduzido. Então a gente tem esse problema da formação, né? Só um pouquinho. Essa formação que ela é feita desse jeito no nosso tempo. O que acontece no nosso tempo? Bom, nós temos um benefício. O benefício é que a tecnologia trouxe muitos recursos que facilitou o estudo dos originais. Então, quando eu estudava lá, comecei o seminário em 1994, terminei em 97, né? Estudei em 94 até 97. Terminei em 97, não, 4 anos. Nós tínhamos poucos dicionários bíblicos, não tinha nenhum recurso tecnológico. Quando tinha, era muito incipiente, e as pessoas também não tinham computador, né? Tinha uma gramática ou outra. Hoje nós temos a infinidade de material traduzido, publicado, tanto estrangeiro como nacional, e temos muitos recursos disponíveis. Isso facilitou os estudos. Você não precisa mais agora ficar. Esse é o benefício, tá? Você tem programas de computador, por exemplo, e esses programas eles são mais confiáveis. Por exemplo, Logo Software, o The Word, né? O Accordance, alguns sites, eles são mais confiáveis, porque há ali uma curadoria na hora de fazer esses programas, então eles são mais confiáveis do que essa inteligência artificial. Daqui a alguns anos talvez esteja melhor esses estudos, tá? Mas eu vou falar um pouquinho dessa questão. Facilitou desse lado os estudos. Hoje você não precisa mais usar um léxico analítico, por exemplo, que você tem programas que fazem isso, tá? Você vai conjugar o verbo, você está na dúvida, você pode jogar lá no GPT para ver se ele conjuga direitinho. Eu tenho testado esse material, tenho visto que eles erram muito, confundindo com o grego moderno e com o hebraico moderno, tá? Em todas as línguas. As línguas antigas, esse material de inteligência artificial ainda está muito problemático, porque eles misturam um pouco nas traduções com as línguas modernas. E como a gente tem uma espécie de concorrente, né, o grego moderno, o grego clássico, a koiné bíblica, eles vão confundir. Então não confia muito não, porque eles confundem e cometem muitos erros. Mas eu vou falar aqui um pouquinho dessa questão.
que a gente tem? Bom, tem ferramenta de aprendizado, né? Você tem ambientes, salas virtuais, você tem aplicativos para estudo. Hoje você consegue ouvir áudio. Você tem softwares especializados, né? Os softwares especializados são melhores do que essas ferramentas de inteligência artificial, tá? Só que isso tem que ser utilizado com a devida orientação. Eu vou falando aqui, depois eu vou abrir para perguntas, aí vocês podem perguntar também, tá? Mas não tem problema não, se precisar interromper, pode interromper. O que as pessoas têm dificuldade hoje de entender é que ainda se precisa, sempre vai precisar de uma orientação, tá? Não adianta você sair pesquisando nas inteligências artificiais, no chat GPT, no Copilot, no Gemini, nas milhares de ferramentas, porque é preciso uma orientação. Então, como alguém falou aí, se você souber pesquisar, você vai conseguir melhores resultados com essas inteligências. Você vai fazer as correções, na verdade. Né? Você fala, você errou ali. Como eu falo lá para o chat, escrevo lá para o chat GPT, tá errado ali, corrige. Já tem casos, por exemplo, em algumas inteligências que ela fala, não, tá certo, é assim mesmo. Não, tá errado. Aí você mostra, você cita, ele teima que tá certo. Né? Coisas, às vezes, muito simples. Então, todas as ferramentas precisam de orientação. Muitos estudiosos do conhecimento têm feito essa crítica. O problema é que nós temos acesso a muita informação, só que sem curadoria, ou seja, sem alguém para inspecionar. Né? Então, vai precisar de um professor, vai precisar de um especialista, alguém que tenha um conhecimento na área para fazer as revisões. Não adianta sair jogando, porque como a base de dados desse material, às vezes é a própria internet, né? Então ele vai pegar esse material errado e vai te jogar uma resposta errada. Aí vem essa parte aqui, ó, eu aconselho muito você ler esse livro. É um pesquisador, se eu não me engano, ele é francês, em que ele vai trabalhar essa questão que a gente está falando, tá? Que é a primeira vez na história que os filhos têm um QI inferior aos pais. Que ele mostra que, ao mesmo tempo que nós temos mais recursos tecnológicos, os estudos mostram que as pessoas estão aprendendo menos e com maior dificuldade. Então, como eu falei, tinha um léxico analítico na minha classe lá, do grego. Do hebraico eu fui comprar, depois de muito tempo, um léxico analítico. Você tinha mais dificuldade de achar as gramáticas, você tinha dificuldade de achar uma concordância das línguas originais. O que você fazia? Então, você decorava, né? Você escrevia mais, você usava mais o caderno, você anotava mais. Então, hoje as pessoas não estão mais anotando, né, no papel, nos cadernos. Tem se percebido, por exemplo, que as pessoas não têm nem mais usado o computador, porque elas fazem tudo no celular. Então, elas não usam mais o desktop. Eu já perguntei esses dias, essa semana passada, eu perguntei para os alunos, vocês usam o computador? Eu falei, não, professor, a gente usa tudo no celular. Mas você estuda no celular? Estuda. Você digita texto no celular? Digita texto no celular. Imprime a partir do celular, faz trabalho a partir do celular. As pessoas não estão usando nem mais o computador, porque tudo está no celular, né? Então, ele fala de várias pesquisas, é um livro muito bom, com muita bibliografia, citações, pesquisas, que mostra que, na verdade, as crianças estão ficando mais atrasadas com toda essa tecnologia. Então, o benefício é que a gente tem muitas ferramentas, entendeu? Agora, o problema é que essas ferramentas, elas têm tornado as pessoas, em outras palavras, mais burras mesmo, né?
Ele coloca assim, ó, a partir de tantos anos, quantas horas a pessoa poderia ficar, entendeu? E é bem reduzido o que ele coloca, porque ele vê as pesquisas que são feitas, que o pessoal saiu distribuindo tablet, sai distribuindo celular nas escolas. Aí verificou-se que o desempenho dos alunos caiu muito depois dessa distribuição. Aí retrocederam. Ó, tira o celular. Na França tiraram, em outros países tiraram. Não, vai ser tudo na caneta, tudo na lousa, e vai se usar os recursos para outros fins, né? Quando você precisa fazer uma pesquisa, tal, se usa, mas na sala de aula para aprendizado, as crianças têm que escrever, elas têm que ler, né? Tem que pegar no livro, tem que anotar no caderno, o professor escreve na lousa. Então, não é deixar de usar os recursos, mas esse uso exagerado, que mesmo no intervalo, não é muito bom, né? Porque antigamente, no intervalo, o que a gente fazia? Brincava de pegar-pega, você tinha interação com as outras crianças, né? E aí vai para o intervalo, fica um monte de criança igual um monte de zumbi, olhando no celular, não tem interação com ninguém, não brinca, né? Então, um debate grande aí sobre essas questões. É o espírito da nossa época, né? Por isso que os alemães têm essa expressão Zeitgeist, o espírito do tempo. O espírito do nosso tempo é essa alienação, que é uma alienação por meio dos, dos, das ferramentas digitais, né? Porque o pessoal, ele acaba usando de uma forma exagerada, né? Não é o problema das ferramentas, o problema é o uso errôneo dessas ferramentas. Bom, o que acontece aí com a questão dos estudos dos originais? No nosso caso, que nós estamos falando aí da língua hebraica, né? É que algumas pessoas têm resistência no uso e no estudo, enquanto isso outros grupos estão usando também, né? Então você vai perceber nas redes sociais que todos os discursos religiosos vão se utilizar das línguas originais para defender suas doutrinas e para enganar os desavisados. Porque é mais fácil, né? Você falar, no original está assim, a determinada versão não está corretamente traduzida, e aí então traduzir errado, e aí o cara vai falar que a tradução certa é outra. Não que esse pessoal saiba muito bem línguas originais, né? Mas elas vão usar para defender as suas posições. Então cada um vai pegar e dizer, no hebraico está assim, no grego está assado, e aí vão usar para defender determinadas doutrinas que são, muitas vezes, distorções do próprio texto. Tá? E aí, o que vai acontecer? A quem as pessoas vão recorrer na hora de tirar as dúvidas? É o pastor, né? Vão lá correr para o pastor para ver se ele responde aquelas questões sobre as línguas originais, porque determinado grupo na internet ou em outros lugares estão falando sobre aquelas línguas originais, e no original, e no grego, e no hebraico, e não sei na onde está assim. Causa uma grande confusão, as pessoas vão correr lá para o pastor ou para o líder, e esse líder, esse pastor, vai lembrar que quando ele estava lá no curso, ele não estudou isso aí. Ou ele não se dedicou, e aí ele não tem como responder. Vai ficar uma grande Babel mesmo, né? Então, eu vou citar aqui alguns grupos. Então, cada um tem seu grupo, sua religião, e o problema é o uso que se faz das escrituras e das línguas originais. Então, você tem o Senhor Jeová, eles vão usar lá as línguas. Eles têm um livrinho que eles carregam, bate de porta em porta, e aí os membros dessa religião
eles vão usar esse livrinho para dizer para as pessoas que as traduções estão erradas, mas a pessoa que está lá na porta da casa, da nossa casa, né, que está com esse livrinho, ele também nunca estudou hebraico, nunca estudou grego. Ele tem um livrinho marrom, alguém ensinou para ele algumas coisas lá, ele sai repetindo o que está naquele livro. Tem dois outros grupos, um chamado os Discípulos de Yehoshua e o outro chamado a Seita do Nome Sagrado, que eles usam também, né, para falar para as pessoas que o nome de Deus tem que ser pronunciado de uma forma específica lá, e que se você não pronunciar daquela forma, você está blasfemando, e você está adorando um outro Deus. Só que essas citações, essas pronúncias também estão completamente erradas, né? Eles chegam a inventar um próprio alfabeto, uma própria pronúncia. Eles chegam a inventar uma própria gramática do hebraico para defender as doutrinas deles. E isso para atrair as pessoas, porque como as pessoas nunca aprenderam essas línguas, elas ficam assustadas. Lá, será que eu estou pronunciando o nome de Deus errado? Se eu pronunciar errado, eu vou morrer, né? Vai cair um raio na minha cabeça. Então elas começam a assustar. Esses grupos chamados discípulos de Yoshua chegavam a entrar em igrejas, desafiar os pastores, né? Falando essas coisas. Essa seita do nome sagrado, eles usavam muito as redes. Na época não tinha muitas redes sociais, mas ficavam mandando muito e-mail. Eles ficavam poluindo a internet com uma grande quantidade de material e sem nenhuma citação de nenhuma gramática clássica, né? Nenhum autor consagrado na área. Eles ficavam inventando. E as pessoas ficavam com medo. Uma vez me chamaram numa igreja para ir lá, porque o pessoal estava com medo, que estava falando o nome de Deus errado, e que se estavam blasfemando, se estavam, né, adorando outro Deus, porque não conseguiam pronunciar o nome de Deus como era corretamente pronunciado, né, no hebraico. Então são grupos que usam as línguas originais, né? Os grupos espíritas também usam o hebraico, né, o grego, os mormons, tá? São outro grupo religioso, a própria igreja romana, que a gente chama de igreja católica, o judaísmo rabínico, os muçulmanos, a chamada teologia identitária, né? As pessoas vão usar as línguas originais, usar entre aspas, né? Se você dá uma Bíblia hebraica para a pessoa, ela não vai saber abrir e ver o que está escrito. Mas fica uma espécie de tradição, dizendo essa palavra tem que ser traduzida assim, e aí para defender os seus respectivos pontos de vistas, as suas respectivas doutrinas. E como vai ser difícil alguém conferir aquilo, né, porque é muito técnico, às vezes muito acadêmico, passa as pessoas a aceitar determinadas doutrinas porque alguém falou que está no original, tá? Então, o que eu estou falando aqui é o seguinte: falar que está no original, muita gente vai falar. Essas pessoas muitas vezes nunca nem viram um original. Eles nunca nem viram uma Bíblia hebraica na vida. Se tiver uma Bíblia hebraica, você vai ver, está na estante dele de ponta cabeça. E aí ele vai falar que está no original. Então isso é usado por pastores, por padres, por rabinos. Lógico, os rabinos têm um estudo mais aprofundado. Eu dou aula em vários seminários de grego e hebraico, então a gente se aprofunda mais, mas nem todo lugar se aprofunda e o pessoal fica citando palavras isoladas do grego e do hebraico para defender suas doutrinas. Bom, quem entrou depois está avisando isso aqui está sendo transmitido também no YouTube, tá? Se você tiver alguma restrição, você fala aí, porque nós estamos transmitindo aqui também. Eu avisei no comecinho aqui, estou avisando de novo. Então tá lá no meu canal, depois vai ficar.
Eu queria falar de algumas questões singulares, né? Por que é importante a gente estudar o hebraico e o grego, mas nessa aula inaugural eu estou falando do hebraico. Então, o hebraico bíblico ele tem algumas características peculiares essas características precisam ser estudadas por causa da precisão da interpretação. Então, existe alguma precisão, né, de interpretação. Se você vai pensar no texto como em português, vai ter certas questões que são diferentes. Então, você precisa pensar de acordo com o texto que a gente chama de texto original. Então, existem algumas questões específicas do hebraico, tá? Então, eu vou falar delas aí. Bom, o hebraico é uma língua chamada semítica, tá? É um termo que se consagrou, tem várias discussões a respeito dessa terminologia de semítica. Semítica por causa de sem, né? Então, semitas, mas também é mais tecnicamente chamado de afroasiática, que são as línguas ali que pegam uma parte da África e uma parte do Oriente Médio. Só que são línguas antigas, né? Desde 1500 a.C., até um pouquinho antes, até 430, é o que a gente chama de período bíblico. Então, muita gente faz confusão também. O cara vai lá, acha que lá em Israel o pessoal fala o hebraico bíblico. Israel fala um hebraico moderno, que, de semelhança com o hebraico bíblico, é só o alfabeto, algum vocabulário que permaneceu, o resto é tudo diferente. A forma de pensamento é diferente, a sintaxe é diferente. Então, é muito diferente. Pensar que é uma língua moderna, restaurada, né? O hebraico moderno foi restaurado no século XIX, finalzinho do século XIX, não é a mesma coisa, tá? O grego moderno também não é a mesma coisa do grego que a gente chama de grego no Novo Testamento, ou grego koiné, porque o grego passou por modificações, como o português passou por modificações, como todas as línguas passaram por modificações. Quando a gente estuda a língua antiga, tem que levar em conta que essa língua tem que ser estudada dentro do período histórico que ela foi escrita, e não no período que a gente está hoje, tá? Então tem essas particularidades. E a literatura também é semítica. Então, por exemplo, a rima, ela não está nos finais, como a gente tem na literatura ocidental, né? Você tem naquelas estrofes, os finais rimando. Ela tem uma rima de aliteração, que é o começo das palavras tem o mesmo som, ou o final das palavras com o começo das outras. Palavra por palavra, às vezes, não verso a verso. É muito usado o paralelismo, então sinônimos, ou um paralelismo de sinônimos, ou um paralelismo de antônimos, né? Um paralelismo gradativo. Então, todas essas questões a gente acaba estudando quando estuda as línguas originais da Bíblia, porque é uma literatura não ocidental, uma literatura semítica antiga, e para você entender, você tem que estudar de acordo com essa literatura. Um outro ponto interessante do texto hebraico é que ele tem um pensamento mais dinâmico, né? Mais concreto do que nas línguas ocidentais. Então, as línguas semíticas, elas são mais concretas. Então, elas evitam muita abstração. Então, por exemplo, nas línguas ocidentais, no grego, né? Você tem mais abstração, conceitos mais abstratos. Nas línguas orientais, no geral, né? Elas são mais concretas. Então, as palavras têm um significado mais concreto.
vai se falar de alguma coisa, ela está relacionada com algo que você possa ver, que você possa tocar. Não que não exista conceitos abstratos, mas esses conceitos abstratos estão relacionados com a vida mais prática, a vida mais concreta, do que no pensamento ocidental, que é muito abstrato, né? Tem muitas abstrações. Então tem essa diferença. No hebraico também, nós temos uma questão muito importante, que são os chamados graus verbais. Depois você pode procurar aí no Google graus verbais do hebraico bíblico. Tem um artigo que eu deixei. As línguas semíticas, não, as línguas semíticas clássicas são o garítico, o acadiano, o gueês, que é lá da Etiópia, né? O egípcio está no afro-asiático, o aramaico, o siríaco estão dentro dessas línguas semíticas. Então, não tem língua floptiniana no semítico, tá? O semítico antigo, então, o hebraico, o aramaico, eles estão no chamado semítico do noroeste, tá? O cananeu antigo. Aí depois você tem o ugarítico, que é uma língua antiga também, o acadiano mais antigo. Depois você tem as línguas ali da África, por exemplo, o etíope. O etíope antigo é chamado de gueês. O etíope moderno é amárico. Aí elas estão mais nas línguas afro-asiáticas, né? Mais na África. Depois o aramaico foi se modificando e você tem o siríaco, que ainda se preserva em certas tradições religiosas, né? O siríaco, ele dividiu entre o nestoriano e o jacobita, mas ele é uma espécie de não é evolução, que a gente não costuma chamar de evolução, mas um desenvolvimento do aramaico antigo. Então, as línguas semíticas, elas são línguas do mesmo ramo que a gente chama, tá? E o ramo que a gente tem no português é o indo-europeu. Então, aí eu estou falando do hebraico bíblico, tá? Que não tem a ver muito com Israel moderno. Israel moderno é uma outra questão, a questão política de um Estado moderno. Aqui a gente está falando do hebraico bíblico. Bom, o hebraico tem uma expressão, então, que ela é uma expressão que depende do contexto, tá? Você, para descobrir se é passado, presente ou futuro, você não tem uma marcação temporal. Você tem que verificar o contexto para saber se é passado, presente ou futuro. Então, isso se dá no que a gente chama da expressão sintática. Ela depende do contexto. Na questão verbal, também está ligada essa questão do aspecto. Então, o hebraico bíblico, diferente do hebraico moderno, tá? Que é uma outra língua. E aí eu falei desse palestra que eu dei, é o seguinte: o pessoal confunde o Israel moderno Estado com o Israel antigo histórico, tá? Mas o que a gente porque o que a gente chama de anacronismo. Se você analisar o hebraico moderno, ele não tem nada a ver com o hebraico bíblico em vários aspectos, na sintaxe, na forma de pensamento, porque foi uma língua que ela emprestou do indo-europeu. O que é o indo-europeu? Do alemão, das línguas ali da região da Rússia. Então, tudo isso se misturou na língua moderna. Então, a língua traz a memória, depende. Certas palavras sofrem a influência do tempo. Então, o tempo passa, a palavra vai sofrendo modificações, ela não tem mais o sentido que ela tinha antigamente, entendeu? Então, quando vai se estudar as línguas antigas, você tem que estudar dentro do contexto histórico que elas aparecem. Então, isso se chama estudo sincrônico. O hebraico ele tem, por exemplo, essas várias formas diferentes de verbo. Então, aqui, ó, temos o Paal,
que é o verbo simples, que seria como no português. O piel, que seria o verbo que dá uma ideia de causativo, ou de um factitivo, que é uma palavra meio complicada, que diz respeito a você causar um estado em alguém, né? Então seria o piel. Causativo, ativo, quando se causa uma ação. Então você faz alguém fazer alguma coisa. O piel seria um ativo causativo, mas quando você causa o estado. Então, por exemplo, eu deixei alguém nervoso. Eu fiz alguém ficar nervoso. Eu fiz alguém ficar feliz. Então, esse seria o piel. Faal seria um ativo normal, né? Amar, gostar, brincar. Esse seria o paal. Então, desse lado você tem o ativo e desse lado você tem as formas passivas, né? Então, quando o sujeito sofre a ação verbal. Por exemplo, o nifal, que seria o nosso passivo parecido com o português. Então, eu fui morto, eu fui feito, eu fui comprado, eu fui vendido, coisas que você sofre ação, então seria esse nifal parecido com o português. O poal seria esse um passivo do piel. Então, me fizeram ficar nervoso, por exemplo, me fizeram ficar bravo. Então, seria este poal. Este rufal seria aqui um causativo do refil, mas no passivo. Então, fizeram com que me matassem. O ritpael, que é esse aqui no meio, seria um reflexivo recíproco. Por exemplo, eu me casei, eu me entristeci. Quer dizer, você sofre uma ação e você pratica a ação. Então, essas formas verbais, por exemplo, você não tem todas elas em português, entendeu? E aí, quando você usa elas, quando você usa, não, né? Quando você lê no texto, então eles têm um significado que às vezes fica difícil de fazer a tradução. Eu vou pegar alguns exemplos aqui para a gente ver. Então, aqui é o texto lá de Gênesis 15, 18. Então, diz assim, ó, Bayon Rahu Karat Adonai et Avram Brit Lemor Lezaaracha Natati et Haaret Hazot Minechar Mitzrayim Ad Nahar Gedol Nehar Perat. Então, o que significa isso? Naquele dia, né, Bayon Rahu fez uma aliança, o Senhor, com Abraão, uma aliança, né, dizendo, para a tua semente eu darei. Só que esse darei, ele tem uma forma do verbo hebraico, que é a forma do completo. Então, é como se fosse alguma coisa que já estivesse completa, mesmo que eu esteja falando agora. Então, é como se eu estivesse vendo o futuro e eu dissesse, ó, lá no futuro eu darei, mas eu já entreguei agora, né? Já te entreguei a terra, né? Esta terra, Etharet Hazot, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, eu destaquei essa palavrinha aqui, ó, que é uma forma do verbo que a gente chama de catal. Este catalo, catalti, ele indica uma ação que eu estou falando agora, mas eu vejo já uma ação futura completa. Então, é como se Deus estivesse dizendo a Abraão, eu te dei, né? Eu já te dei, mas ainda a terra não, você não tem a posse dessa terra. Isso será uma coisa que vai acontecer no futuro. E quando está nessa forma assim, se chama catalti. Alguns autores chamam até de perfeito profético, mas é como se ela já tivesse acontecido. Não, aqui ele está prometendo alguma coisa e ele está dizendo que isso
já se completou, né? Mas ainda não aconteceu. Então, é um verbo no ativo, forma ativa, do verbo entregar ou dar, né? Esse aqui eu destaquei a forma do causativo. Veiosef Hurad Mitzrayma, Vaiknehu Potifar, Seris Faraó, Sar Hatabachim, Ish Mitzri, Meyad Ha-Ismaelim, Asher Hurduhu Shama. Então aqui, José fizeram com que ele descesse, né, para o Egito. E ele foi vendido a Potifar, o eunuco, né, o eunuco lá do faraó, que era o chefe da segurança dos soldados, um homem hebreu, e ele foi comprado, né, o José foi vendido, né, das mãos dos ismaelitas, que fizeram com que ele descesse de lá. Esse verbo é interessante que ele dá uma forma causativa. O autor não quis dizer que José desceu ao Egito. Ele mostra que José foi levado ao Egito, né? Ele foi vendido pelos seus irmãos. Então, ao invés de usar o verbo simples, ele usa a forma causativa passiva. Quer dizer, eles causaram que José descesse, né? Fizeram José descer. Bom, esses são os exemplos, só para a gente ver que o hebraico ele tem algumas questões mais específicas, tá? E aqui, depois você pode achar no site da USP lá, o Tiago foi nosso aluno aqui, ele defendeu a sua dissertação de mestrado sobre essas formas finitas do hebraico bíblico. Ele faz um mapinha interessante da complexidade do verbo hebraico, tá vendo? O vaiktol, que é usado para as narrativas bíblicas, ele é usado às vezes como passado simples, ó, e às vezes ali como um perfectivo. O catálogo, que é a forma que a gente viu lá de Deus dizer para Abraão, eu dei para você essa terra, né? Então ele é usado também para o passado, mas como alguma coisa que já se completou. É futuro, mas é como se um futuro que já tenha se completado. Então você tem essas intersecções aqui para mostrar a complexidade do hebraico bíblico. Isso aqui não tem no hebraico moderno, tá? O hebraico moderno é como se fosse uma língua ocidental nessa forma do pensamento. Então você não tem essa mesma complexidade no hebraico moderno. Esse é o sistema do hebraico bíblico, tá? Aí um outro exemplo é um salmo conhecido, o Salmo 121. Shir Lamalot Esa Enal El Heharim Me'ain Yavo Esri. Então, essas formas Essa e Avô, elas têm uma forma do incompleto. Então, as traduções vão variar, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então, algumas traduções traduzem elevo, outras traduções traduzem elevarei, outras traduções traduzem elevei. Muito bem. Aqui mais um exemplo, então, de uma ideia do incompleto, né? É uma ação contínua. Eu elevo meus olhos continuamente para os montes. Então, o autor não está pensando no passado, no presente ou no futuro. Ele está pensando numa ação contínua. É algo que ele faz continuamente. Então, não é que as traduções estão erradas, é porque uma forma de pensar é diferente da outra forma de pensar. Então,
dá para entender o que o hebraico fala pelo que a gente vê ali. Bom, vou tentar encerrar aqui, ó, essas formas do hebraico, tá? Só algumas considerações finais. Então, o que a gente diz sobre os estudos do original, né? Há um pouco de preguiça do pessoal, né? Falta de interesse, às vezes algum comodismo na hora de estudar as línguas originais. Isso se dá porque nós estamos num tempo em que há essa própria dificuldade, as pessoas elas estão muito acostumadas com as tecnologias, né? E aí elas acabam tendo um pouco de preguiça desse estudo, né? Então, o que as propostas de aprofundamento desses estudos? É formar, né, pessoas que tenham a capacidade de estudar essas línguas originais, né? E a gente defende, obviamente, uma ortodoxia evangélica, né? E aí, para isso, a gente precisa estudar essas línguas para que essas traduções da Bíblia não sejam corrompidas e as pessoas também não fiquem usando essas traduções de forma corrompida. Então, se não tiver quem estude, o que nós vamos ter? Mais liberalismo, né? Mais ceticismo, e as pessoas vão se afastar cada vez mais para seitas ou para o chamado secularismo cristão. Então, a ideia dos cursos das línguas originais é formar novos biblistas, né, e produzir pesquisas que sejam relevantes no uso das línguas originais. Então, tem aí uma bibliografia que eu citei aqui, depois eu vou pôr aqui no YouTube, lá no YouTube eu coloco lá os links para vocês, tá? E vou colocar o link também desses slides. Eu fechei aqui os microfones porque tem muita gente fazendo baderna aí. E aí depois, quem quiser comentar, eu peço entre em contato aí no meu e-mail. Se você quiser fazer os cursos, você acessa esse formulário, tá? Vou deixar os links na descrição. E você pode entrar em contato também no meu e-mail ou no YouTube, lá você coloca os comentários.